E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E nesse vídeo nós vamos conhecer o Core i5 11600K, processador Intel de 11ª geração, codinome Rocket Lake, voltado ao público entusiasta. Então, vamos lá! Eu já testei o irmão mais barato desse processador, o Core i5 11400F, que você pode conferir nesse card aqui. Essa geração de processadores da Intel utiliza uma nova arquitetura chamada Cypress Cove, que promete até 19% a mais de desempenho para o mesmo clock em comparação com a geração anterior. As principais novidades dessa nova arquitetura incluem um novo motor gráfico, suporte a PCI Express 4.0, suporte à memória RAM de 3200 MHz, novo circuito codificador de vídeo, suporte à aceleração de inteligência artificial, novos recursos de overclock e suporte ao Resizable Bar. Esses processadores ainda são fabricados em processo de 14 nanômetros, que é utilizado desde a 5ª geração. A promessa da Intel é que a partir da 12ª geração, esses processadores passem a utilizar a tecnologia de 10 nanômetros. O Core i5 11600K é o modelo mais topo de linha entre os Core i5 dessa geração, que trazem 6 núcleos. Acima dele nós temos os Core i7 e Core i9, que trazem 8 núcleos e 16 threads. Como esse modelo tem a letra K no nome, significa que ele é liberado para overclock. Ele também traz vídeo integrado de nova geração, o UHD 750. Lembre que também existe o modelo Core i5 11600KF, que é idêntico a ele em todos os quesitos, exceto por não trazer vídeo integrado. Para testar o desempenho do Core i5 11600K, eu rodei vários programas e jogos e comparei com o principal concorrente, o Ryzen 5 5600X da AMD. Eu também incluí na comparação um modelo mais barato, o Core i5 11400F, para a gente poder ter uma ideia da diferença de desempenho entre os dois. Aqui você confere as principais características desses processadores. O Core i5 11600K tem 6 núcleos, 12 threads, clock base de 3,9 GHz, clock máximo de 4,9 GHz, TDP de 125 watts, 12 MB de cache L3 e suporta memórias até 3.200 MHz. Ele está custando nos Estados Unidos $270 e no Brasil em torno de R$ 2.300. Eu recebi da Intel apenas o processador, sem embalagem comercial. Ele usa o mesmo socket LGA 1200 da geração anterior, mas não é compatível com todas as placas-mãe da série 400. Esse processador, assim como todos os modelos topo de linha da Intel, não vem com cooler. Você deve comprar um bom cooler capaz de lidar com o TDP alto desse processador, de preferência até mesmo um water cooler. A configuração utilizada nos testes foi esta. A configuração de hardware e software foi a mesma em todos os testes, exceto pela placa-mãe que precisa ser compatível com o processador. Eu utilizei uma placa de vídeo Radeon RX 6800, que é um dos modelos mais potentes do mercado, para evitar gargalo de placa de vídeo. A memória foi configurada na velocidade máxima suportada oficialmente por cada um dos processadores, que nesse caso é de 3.200 MHz em todos eles. Eu rodei todos os testes com as configurações padrão, ou seja, sem nenhum overclock nem ajuste manual nas configurações dos processadores. Então vamos aos testes, começando pelos programas de benchmark. No teste Time Spy do 3D Mark, o Core i5 11600K foi ligeiramente superior ao Ryzen 5 5600X, ficando em empate técnico. No teste Fire Strike, o i5 11600K foi 5% mais lento que o Ryzen 5 5600X. No Skydiver, eles ficaram em empate técnico. Agora vamos aos testes em programas. No teste com um único núcleo do CPU-Z, o Core i5 11600K foi ligeiramente mais rápido que o Ryzen 5. E no teste do CPU-Z com todas as threads, o 11600K foi 5% mais rápido. No teste com apenas um núcleo do Cinebench R23, o Core i5 11600K foi 4% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. No teste do Cinebench R23, que utiliza todas as threads, ele foi 13% mais rápido do que o Ryzen 5. No Blender, houve um empate técnico entre os dois processadores. No Handbrake, na conversão de um vídeo Full HD para o formato M4V utilizando o codec DivX, o Core i5 11600K foi 9% mais rápido do que o Ryzen 5 5600X. No V-Ray Benchmark, o processador da Intel foi 7% mais rápido do que o da AMD. E finalmente no WinRAR, compactando uma pasta com 9,5 GB de arquivos,
não houve uma diferença significativa de desempenho. Agora vamos aos testes em jogos. Aqui vemos quais os jogos que foram utilizados e qual a configuração gráfica utilizada em cada um deles. Eu medi a média de FPS e 1% mínimo com o MSI Afterburner. No Call of Duty Warzone, o Core i5 11600K foi 12% mais lento do que o Ryzen 5 5600X. No CSGO, ele foi 16% mais lento. No Death Stranding, o modelo da Intel teve uma taxa de quadros 14% abaixo do da AMD. No F1 2018, a diferença de desempenho foi de 19%. No GTA V, eles ficaram em empate técnico. No Rainbow Six Siege, todos os processadores atingiram taxas altíssimas, mas o Core i5 11600K foi 37% mais lento do que o Ryzen 5. No Red Dead Redemption 2, a diferença foi de 8%. Já no Shadow of the Tomb Raider, o modelo da Intel foi 16% mais lento. Eu calculei a média de desempenho médio nos 8 jogos, para cada um dos processadores. Nessa média, o Core i5 11600K obteve uma taxa de quadros 19% abaixo do Ryzen 5 5600X. Dividindo essa média de desempenho pelo preço de cada processador nos Estados Unidos, a gente tem o desempenho médio em dólar, que é uma excelente medida da relação custo-benefício de cada um deles. Nessa média, vemos que o destaque ainda é do Core i5 11400F, que tem um desempenho em jogos bem próximo ao do Core i5 11600K, mas custa bem menos. Outra novidade dessa geração é o novo vídeo integrado, que é baseado no Intel Xe. Eu testei rapidamente o desempenho desse vídeo integrado em alguns jogos leves, para saber se é possível jogar com esse processador sem placa de vídeo. Eu comparei com uma placa de vídeo de entrada, a GeForce GT 710. Confira o teste dessa placa aqui, ó. Dessa forma a gente pode ter uma ideia se vale a pena comprar uma placa de vídeo de baixo custo, ou se é melhor utilizar o vídeo integrado mesmo. Primeiramente eu testei no CSGO, em Full HD e gráficos no médio, e a taxa de quadros média ficou acima de 60 FPS. No Fortnite, também em Full HD e gráficos do médio, a taxa de quadros foi razoável, com a média de 42 FPS. E no Rainbow Six Siege, ainda em Full HD e gráficos no médio, o vídeo integrado conseguiu uma média de 41 FPS. Ou seja, o vídeo integrado desse processador tem desempenho suficiente para jogar alguns jogos menos exigentes em Full HD, com uma taxa de quadros razoável. Mas o principal é a gente notar que o desempenho desse vídeo integrado é muito superior ao de uma placa de vídeo como a GT 710. Ou seja, se você tem a ideia de montar um computador para jogar casualmente, é melhor não comprar uma placa de vídeo barata, e sim utilizar o vídeo integrado desse processador. Comprar uma placa de vídeo dessa categoria, se você tem vídeo integrado, é jogar dinheiro fora. Em relação aos clocks e temperatura, durante testes de longa duração como o Blender, o clock do Core i5 11600K estabilizou em 4,6 GHz. Essa é a grande diferença em comparação com o 11400F, que no teste que eu fiz estabilizava em 2,8 GHz. Na configuração padrão, utilizando um water cooler de entrada, com a temperatura ambiente em 15 graus Celsius, o processador estabilizou em uma temperatura de 69 graus Celsius na maior parte das cargas de trabalho. Porém, em alguns testes específicos do Prime 95, ele chegou a bater 100 graus Celsius. O consumo do processador, medido no HW Monitor, ficou em 150 watts na maior parte do tempo, mas chegou a atingir picos de 190 watts. Eu também fiz um teste de overclock e, mantendo as tensões padrão, consegui estabilidade em 4,9 GHz. Então dá para dizer que esse é um processador que atinge um clock muito alto e que tem um bom potencial de overclock, mas isso exige que a refrigeração seja topo de linha. Ou seja, se você pretende fazer overclock com o Core i5 11600K, deve investir pelo menos num water cooler com radiador de 240 mm, além de, claro, uma placa-mãe com um bom circuito regulador de tensão. E mesmo se você não pretende fazer overclock, o 11600K precisa de um bom sistema de refrigeração e de uma boa placa-mãe, senão você vai perder desempenho. Então, o que dá para concluir sobre o Core i5 11600K? A primeira conclusão é que o potencial de desempenho da nova arquitetura da Intel é excelente. Esse processador, por conta do seu TDP alto, não limita o desempenho baseado no consumo elétrico como no modelo mais barato. Com isso, se você tiver uma boa placa-mãe e um sistema de refrigeração topo de linha, o potencial desse processador pode ser plenamente utilizado. Isso se reflete no alto desempenho obtido em tarefas que exigem um multiprocessamento em vários núcleos e threads por um tempo prolongado. Então, nos testes de codificação de vídeo e renderização 3D, o desempenho foi excelente, acima do modelo da AMD. Porém, nos jogos, que dificilmente utilizam todos os núcleos, essa vantagem não é assim tão importante. Assim, o desempenho em jogos do Core i5 11600K
é apenas um pouco superior ao do 11400F e fica abaixo do Ryzen 5 5600X. Então, o Core i5 11600K vale a pena? Depende. Se o seu objetivo é montar um computador para jogos com bom desempenho e baixo custo, o Core i5 11400F é mais indicado. Já se você não se importa com o custo e quer o maior desempenho possível em jogos, o Ryzen 5 5600X é uma escolha melhor. Já se o seu objetivo é alto desempenho em tarefas como edição de vídeo ou renderização 3D e também quer um bom desempenho em jogos, aí sim, o Core i5 11600K é uma excelente opção. Só lembre que esse processador é bem exigente em termos de consumo elétrico e, portanto, também em dissipação de calor. Então nem pense em utilizar esse processador com um cooler básico ou com uma placa-mãe simples. Não que ele vá queimar ou algo assim, mas você vai perder desempenho se economizar nesses componentes, já que o clock vai diminuir por causa do aquecimento. Então é isso, obrigado por assistir até o final, deixa aí nos comentários o que você achou desse processador, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Valeu!